eu dilapidar meu patrimônio, eu passar a vida toda para ter a minha casinha lá na Rua da Baixa, lá no 18, para vender a minha casa, para ser candidato a vereador, para ser eleito vereador, eu não faço isso não, rapaz. Eu ganhei liso e vou perder liso. Câmara não dá voto. Ser bom vereador não dá voto. A escolha do partido, na sua avaliação, foi positiva? Obviamente, perguntar isso depois da derrota fica mais fácil fica mais fácil. né? Mas chegou um momento que você com certeza tem expertise, você escolheu bem, por exemplo, você formou o PL, analisou, né? Você sabe fazer. Então, assim, chegou um momento e que você olhou e disse, eu acho que a gente errou aqui. Teve algum pensamento nesse sentido? Vamos lá. Vamos dar um review, voltarmos à linha tênue do tempo e vamos lá para o período das filiações. Final ali de abril, né? Qual o período, quais as formações que nós temos? Republicanos, não dava para mim. PT, eu vi que não dava. O PT... Chegou a conversar, hein? Chegou a conversar. Não, o PT eu cheguei a conversar. O PT, se fosse eu, Josivan, Zé e Misael, a gente tinha um vereador eleito hoje. Mas não tínhamos a condição porque o Josivan Antero, Aquela questão... se morar só, foge de casa. De tão rebelde que é. Josivan, se ele morar só, ele foge de casa porque aqui não tá bom pra mim, não. Na política ele vai ser assim, né? Enfim. Aí nós temos o União Brasil. Me aceitaria com mandato? De forma alguma. Tentou? Não, na primeira tentativa já teve não. Né? Mas teve uma... Até porque eu já fui com o Biba formador do PL na outra e a condição sine qua non era não entra vereador do mandato. Ah, tá. Porque a turma faz uma leitura errônea. A depender do vereador é melhor do que muita gente. É melhor, Mas vamos lá. PP União Brasil não tinha como. Me restavam duas oportunidades. O PSB e restava... Mas o PSB é já com Francisco ou ainda... Já com Francisco. Pronto, eu tive lá no... Porque Inclusive, eu encontrei Felipe na saída da minha reunião. Como, né? Eu não posso mentir, encontrei com Felipe, né? Porque eu não sou irresponsável, porque eu podia ter cravado naquele dia. Furo de reportagem. Não, ele é muito... Eu lhe agradeço, Felipe foi muito correto, eu pedi, Felipe... Vai lá, vaza não, Felipe. Não lhe pega lá na frente. Mas Felipe foi muito correto comigo. Conversei com o Francisco. Aí, vamos lá. Eu fiquei naquela, MDB, PSB. Vamos lá, pro meu público. E aí eu concordo que um dos meus erros foi ter amornado. Me vomitaram porque eu fui morno. Seja quente ou seja frio, morno lhe vomitam. Foi um dos meus erros, era para ter sido quente do começo ao fim. Do começo ao fim era para ser quente como o Josmar foi. Aí eu amornei. Cada um com o seu perfil. Eu amornei. Então, mas aí se é o seguinte, se eu tivesse ido para o PSB, eu já tinha um medo, eu já sabia, cravava que lá tinha a Brenda. A Brenda, a estrutura é Brena. Aí você já tinha uma Fufa que tinha uma estrutura de campanha enorme. Você já tinha um Ila, que eu já sabia que o Ila estava paquerando com a Sexta Regional de Educação e outra. Quando o meu convite me foi feito ao PSB, ia me sobrar pouca coisa. O Marcos César, que nos surpreendeu a quem sabia dos bastidores, não sabia. Aquela esposa é a máquina. De manhã, de tarde e de noite. Duas mulheres que não apareceram nessa campanha, mas que fizeram toda a diferença. Edjano com Emmanuel, que sempre faz a diferença. Sempre faz a diferença. E a Kelly com o Marcos, né? E a esposa também, a Bia, que é a esposa, a companheira agora, do Ilha da Farmácia, né? 3 mulheres que, né? Enfim, fizeram a diferença. Então, opa, já tem aqui. Aí vamos lá, tem um MDB. E não é demérito não, né? Não é demérito não. Ali, ao contrário, é um grande mérito que faz parte de uma questão familiar e está no projeto, envolvido no projeto. Tinha um MDB. Vamos lá, o MDB. Essa leitura do esfacelamento do MDB a gente faz depois. Mas antes nós não tínhamos essa leitura. Nós tínhamos a leitura do que a Priscila garantia e em determinado momento Priscila deu a estrutura devida para que todo mundo do partido tivesse a sua mobilização, o seu deslocamento. Priscila foi correta nos momentos, desandou. Eu também não estou dizendo que ela não foi incorreta, estou dizendo que o partido desandou depois dessas questões das debandadas das mulheres, que desestabilizou. As debandadas das mulheres fizeram com que a rádio de manhã, de tarde, de noite fizesse aqueles auês, né? Que eu também faria se estivesse na rádio. Mas isso também, Jamerson, já foi posterior à decisão dela ser vice e Ramonilson ser o candidato. Aí ela
talvez falta de habilidade dela, do próprio Ramon Nilson, né? De desgosto, né? De desgosto. Do Aí contexto. eu não sei dos bastidores que aconteceu entre os dois, por isso que me limito muito, né? Eu fiquei muito focado. Então, o que tinha era isso, é o MDB, né? Eu ainda estudei, por exemplo, ficar no PV, que era o 43, né? Que era a federação, né? Com PT e PCdoB. Se Misael tivesse ficado lá, né? Enfim, a gente brigaria para fazer uma vaga. Mas, enfim, aí tudo isso corroborou, sabe? Você tem essa insegurança jurídica, você, no dia da eleição, tem alguém lhe perguntando se votava no partido e perdia o voto. Tudo o que aconteceu corroborou para que a gente não lograsse isso. Mas naquele momento, a pergunta mais direta de Júnior, a leitura era aquela. Né? Era o melhor caminho, né? O melhor caminho, eu não me arrependo de ter escolhido o MDB de abril. Nós estamos agora analisando o MDB de 6 de outubro.